E aí, pessoal, começando mais Onde Tudo Acontece. Hoje estou recebendo o professor René, do CT Falcão Paraíba, e o professor Alan, coordenador técnico da Federação Paraibana de Futsal. Sejam bem-vindos e vou começar com você, Alan Manobre. Sou o professor Paulo Alan, certo? Sou hoje coordenador técnico da Federação Paraibana de Futebol de Salão. Não sou de João Pessoa, muita gente que me conhece já pode ter me visto alguém chamar assim. Eu sou amazonense, vim para cá, para João Pessoa em 2016 estudar futsal, vim fazer pós-graduação de futsal aqui. Gostei, quando eu terminei o curso não quis mais voltar, gostei da terra, fiquei. Tive a oportunidade durante 8 anos de ser técnico da equipe do Benfica Futsal, e esse ano aceitei o desafio junto com a federação de ser o coordenador técnico da federação. Show. Você, professor René? Eu sou já um veterano do futsal aqui, eu creio que já estou pertinho de completar aí 40 anos de quadra, de atleta e treinador. Tenho aí uma caminhada já dentro do futsal. Sou pai de atleta, sou treinador. Estou à frente aí de um projeto aí que é o CT Falcão 12 Paraíba. Está chegando aí com uma metodologia diferenciada, buscando apresentar aqui aos pais da Paraíba um novo projeto dentro do futsal. Sou presidente da Federação de Beach Soccer da Paraíba e estamos tentando aí agora, dentro dos Jogos Escolares da Paraíba, inserir o futebol de areia, o Beach Soccer, na categoria Mirim. Nós vamos começar com a apresentação da modalidade dentro dos jogos e em breve, com certeza com a grande adesão que vai ter, fazer uns jogos mais amplo na praia com a gurizada, né, com o objetivo de renovar os atletas para essa modalidade. No caso, esse ano já vai ter os jogos? Nos Jogos Mirins desse ano nós vamos ter já o Beach Soccer. Ah, bacana demais. E como é que vocês estão vendo, né, essa evolução da base, né? Muitas crianças praticando, né, dentro de um mercado de trabalho também promissor para os profissionais e os gestores. Esse trabalho de base vem se expandindo e, assim, a criançada sonhando alto, na perspectiva de poder alcançar e realizar seus sonhos dentro do futebol, né? E as agremiações, como também a federação, tendo muito trabalho na organização desses eventos para poder proporcionar à gurizada momentos de alegrias e de prática esportiva também, né, isso, Alan? Realmente, a gente pode analisar hoje que o futebol de base hoje deixou... Vamos falar de iniciação, né? De iniciação. Ela deixou praticamente ser uma iniciação que a gente pode analisar hoje. Hoje tem muito atleta ali que com 8, 9, 10 anos, que seria a iniciação, já são tratados assim como... Acho que já fazem trabalhos e são considerados craques. E já fazem trabalho de atletas profissionais. O investimento hoje que o pai faz nessas idades, eu acredito entre 6 a 11 anos, que é mais ou menos ali onde eu percebo, muito alto. Então quer dizer o quê? Deixou de ser aquela brincadeira, aquele lazer, hoje para ser uma coisa séria. Verdade. E a gente vê essa questão, né, que é muito forte hoje na base, principalmente a partir dos 6 anos, 6, 7, como você disse, o crescimento. Muitos atletas, o crescimento de clubes. E eu queria saber o seguinte, principalmente para Alan, o que ocorre, que fenômeno é esse que a gente vê crescer tanto, o 6, 7, 8, 9, 10, e o nosso 15, nosso 14, tá se desfazendo, né, o futsal. Que o futebol do campo fica forte. O que a gente pode analisar é porque o futsal ele é o início de tudo, né? Como a criança começa ali na escolinha, geralmente futsal. Por quê? Porque para a criança o futsal ele é mais atrativo do que o campo. As dimensões do campo são muito grandes, a bola é maior, tá entendendo? Então no futsal ali na iniciação todo mundo procura o futsal, quadra reduzida, geralmente quadra coberta, geralmente é dentro da escola que se começa tudo, na escolinha de futsal dentro da escola. Então começa ali nos mini campinhos, nas mini quadras, tudinho.
E a criança ali, vamos dizer, com 4, 5 anos, ela tem a primeira experiência com a modalidade. Aí ela vai desenvolvendo até ali ela criar aquele entendimento, aquela maturação, onde ela começa a ver o jogo de futebol de campo e começa a se interessar também pelo campo. Claro, aqui na Paraíba o futsal, o fut7 ficou muito forte. Muito forte. Então quer dizer que a criança hoje em dia ela está passando, começando ali no futsal, está fazendo aquela transiçãozinha ali no fut7 e inserido no campo. E o que a gente pode analisar é que nessa transiçãozinha aqui, que eu acredito que vai até o 13 anos, é onde os pais ali estão ali com as crianças o tempo todo. A partir do 13 que as crianças vão para o campo, que muda tudo. Vai mudando muda tudo. o horário de treino, muda o local, muda tudo. Hoje em dia o campo treina, vamos dizer, 1, 2 horas da tarde. Pega a maioria das escolinhas de campo, por exemplo, aqui tem o VF4, o Vitor Ferraz. É à tarde, então quer dizer o quê? É a hora que o pai está trabalhando. Então a gente já não tem mais aquele apoio total do pai. Claro, o pai tá ali incentivando, investindo, dá condições do filho ir, mas ele não tá tão presente mais. Eu acho que quando chega nessa idade, o filho já começa a andar sozinho. Aí o que acontece? O futsal, como o campo já começa a tomar muito tempo, o futsal já começa a ficar um pouquinho de lado. Você acha que os pais menosprezam, no caso do futsal, assim, não? Eu quero que meu filho seja atleta profissional de campo. Aí já retira ali do futsal. Porque se você olhar os escolares ainda é muito forte, né? Futsal. Muitas equipes, tudo. O escolar de futsal é muito forte ainda porque existem as bolsas, né? Isso. As bolsas. Aí o pai investe, no caso. Aí o pai investe, é um investimento da escola, onde já ainda tem as bolsas de estudo. Aí, perdão, o pai investe não. O pai procura, né? Isso. Sai procurando tudo, aí retira dos clubes e coloca nas escolas. Pronto, como tem as bolsas de estudo que as escolas vão ali e investem, aí a criança ainda pratica futsal. Eu mesmo sou uma daquelas pessoas que defendem muito que a pessoa, mesmo fazendo futebol de campo, pratique o futsal. Primeiro para desenvolvimento dele, que vai crescer cada vez mais. Mas eu tenho uma coisa comigo, o futsal, ele dá um emprego para um cidadão. Com certeza. A pessoa termina o ensino médio hoje em dia, né? Vai para uma faculdade com bolsa para jogar universitário e se torna um profissional. O futebol de campo, ele entra ali com 14, 15 anos, se ele quiser seguir aquilo, qual é o único destino dele? Virar atleta profissional. Complementando aqui essa questão da iniciação, né? Muito bem colocada por Alan. A criança hoje no futsal, ela facilita essa prática porque ela está constantemente participando do jogo, devido ao espaço, a quantidade de atletas na quadra. Então ele está ali vivenciando e está participando do jogo o tempo todo. Já no futebol de campo, a bola está lá na ponta esquerda, o menino lateral direito está ali vendo se o jogo vem. Então a participação no campo, ela é menor do que a participação na quadra. É mínima, né? Exatamente. Então essa criança no futsal, além de ela participar mais do jogo, ela vai desenvolver as habilidades básicas do futebol, do futsal, para aplicar no futebol de campo. Né? É ali onde ela desenvolve com mais rapidez. E tem outra coisa que nos chama muita atenção nesse período, é que as crianças hoje, elas estão praticamente treinando a semana toda. Crianças de 6, 7 anos, que já se mostra assim um talento, então o pai coloca ali 2 dias no futsal, aí 2 dias no futsal da escola, aí 2 dias já bota no futebol de 7 para o menino desenvolver ali novinho, e ainda coloca num treinamento específico. Então assim, existe uma sobrecarga grande em cima dessas crianças na iniciação, entendeu? Então isso aí é uma questão que deve ser melhor observada pelos pais, a sobrecarga de atividade para a criança naquela faixa etária, entendeu? Porque busca um aprimoramento, um aperfeiçoamento numa faixa etária muito nova, cedinho. Isso aí pode ocasionar na própria criança um desestímulo, uma desistência,
lá na frente. Como bem colocado por Alan, quando chega nessa faixa etária de 13, 14 anos, os grandes centros, onde se concentram os maiores clubes, onde existe uma procura maior, ele já pede para a criança optar se ela vai permanecer no futsal ou se ela vai migrar para o futebol de campo. Tem que escolher. 14 anos a criança nesses grandes centros já tem que saber e está definido o que elas realmente querem dali para frente. Né? E é muito cedo, né, para decidir, se você for analisar, 14 anos. Quem já está encaminhado num grande clube já fica mais fácil, porque hoje em dia se enxerga o futebol de campo como uma vida tranquila e promissora, né? E no futsal ainda não chegamos nesse limite, né? Mais pelo gosto da prática, mais para frente, como a Alan bem colocou, vai para uma universidade, jogos universitários, por ali vai, fez educação física, se formou, se torna um profissional da área. Eu conheço alguns que abriram mão de se tornar profissionais para se formar e se tornar professor, treinador dentro das escolas e clubes. Até porque esse sonho de ser jogador profissional, às vezes a gente fica só analisando esses jogadores de Série A, os caras com salários milionários. E a grande verdade é que não é assim. Se você vê, eu acho que mais de 80% dos jogadores não recebem esse salário. Recebem um salário mínimo. Às vezes está num time que realmente dificulta o pagamento. Então, talvez um profissional possa migrar para o futsal. E está recebendo até melhor que um jogador, sei lá, de Série C, Série B. Eu acho que ele possa fazer isso aí, mas na grande maioria eu acho que ele ainda acredita que o caminho é o campo, né? Ele vai ali apostar no outro clube, no outro contrato, né? Vai buscar alternativas dentro desse segmento do campo, do profissionalismo no campo. Você tem um filho de 12 anos, né? Isso. E é treinador. Eu acho que... Acho não. Eu, como pai de atleta, né? Sei como é torcer pro seu filho numa arquibancada. Eu enlouqueço praticamente às vezes. Não. É difícil, é muita paixão. E às vezes a pessoa que não consegue ter esse não conseguiu viver essa vivência de ser pai de atleta, não entende, né? Exato. Hoje, você, passando por esse processo de pai de atleta, você consegue ver os pais melhores assim na arquibancada? Você tem mais paciência, você conversa mais. Porque pai também é chato, né? Com força. Não é fácil não, viu? Ser pai de atleta é conviver ali, dividir a arquibancada com os pais. Cada pai é um treinador, tem um ponto de vista diferente, né? O treinador ali... Alan tá aqui que não me deixa mentir. Foi treinador do meu menino 2 anos, eu acho aí. Eu nunca cheguei para Alan para perguntar, nem questionar absolutamente nada. O treinador, ele tava lá com o menino, se eu gostasse ou não... Eu sempre respeitei o trabalho dele, a forma como ele tratava e conduzia todo o processo. E eu acho que todo pai deve se comportar dessa forma. Meu filho hoje tem outros treinadores, também joga na escola com um treinador, né? E assim, eu respeito isso demais, com muita ética, mesmo eu sendo um profissional da área e muitas vezes achando que o caminho poderia ser outro, mas nós, enquanto pais, precisamos respeitar e entender o trabalho do professor. Ele está ali coordenando, comandando, ele sabe o que está fazendo, ele tem os planejamentos, os objetivos, e nós que estamos ali na torcida, estamos apenas vibrando com tudo que possa vir de melhor para os nossos filhos e para toda a equipe ao qual a criança esteja inserida, né? Não é fácil, viu? É difícil mesmo, a vida de pai é sofrida, viu? Eu mesmo, às vezes, eu enlouqueço, às vezes, fico ali gritando, tudo. Tô me policiando mais, tô sendo um pai melhor, porque realmente é complicado demais. E no começo, Dichel, eu ainda, quando ele deu os primeiros passos ali, eu encontrava ali uns gatilhozinhos para poder fazer com que ele acordasse para algumas coisas, né? Então, às vezes, no início, eu interferia um pouquinho. E a esposa dizia, ei, você não pode estar falando não, deixa ele à vontade lá. E foi quando eu realmente fui tomando ciência de que eu tinha que deixar ele se conduzir e ser conduzido no processo pelo professor que estava à frente. Porque o pai de atleta... É muito complicado, porque ele acaba sendo, nesses primeiros, na iniciação, um empresário do atleta também. Isso. Você está ali tentando buscar o melhor para o seu filho. Às vezes você erra, busca uma escola, bota outra escola, e assim você vai... Não tem manual para ser pai de atleta, você vai aprendendo com o tempo, é muito difícil. É verdade. Você, Alan, você está com então, o seu pequeno tem 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora. 5 anos. Tô ali começando... Com ele, tá dando os primeiros passos, né? Mas eu já
A gente já prevê essas coisas. Mas uma coisa que foi falada que eu percebo, como o René frisou, cada pai tem um jeito, cada pai tem uma cabeça. Mas eu queria só frisar uma situação. Eu já vi pai técnico, aquele que sabe tudo, né? Sabe tudo. E tá ali, fala, questiona, argumenta e tal, tudinho. Eu já vi aquele tipo de pai, como o René disse, que é daquele tranquilo, que observa o jogo. Eu já vi, e hoje em dia eu tô vendo uma qualidade de pai que tem agora, que ele chega a cobrar mais do que o técnico. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, toda a cidade do mundo, o treinador ali, por mais que ele seja educativo, por mais que ele seja aquele profissional mais tranquilo do mundo, mas ele ali na hora do jogo com a criança, ele passa pra criança força, ele incentiva, ele dá aquela confiança, eles ali em conjunto querem o resultado. Quem disser que o resultado não é importante, que não quer o resultado, eu digo, não tá na profissão errada, porque o profissional ali, ele quer o resultado. Com certeza, todo mundo quer ganhar, ele né? precisa do resultado, até porque se ele não tiver resultado, como é que ele vai ter material ali para trabalhar? Porque querendo ou não, como você disse, o pai ele faz escolhas e ele vai escolher o quê? O melhor pro seu filho. Então, o que é o melhor? Ah, aquele time ali tá sempre ganhando, então alguma coisa tem ali, eu vou levar meu filho lá. Então o profissional precisa disso. Aí, com tudo isso, o profissional ele já passa aquela responsabilidade para a criança, ele já cobra, eles estão ali naquela tensão toda do jogo para ganhar o jogo. Quando dá certo, beleza, aquela alegria, todo mundo sai feliz. E quando não dá certo? Só ganha um, né? Só ganha um. O máximo dá um empate. Eu, por exemplo, eu até o ano passado, quando eu comandava a equipe, uma coisa que eu aprendi com o meu treinador na época que eu fui atleta. Após o jogo, é muito bom se conversar quando se ganha. Por quê? Parabéns, ó, que golaço. O time jogou perfeitamente. E quando perde? Então, eu aprendi uma coisa com o meu treinador lá atrás, que ele sempre dizia: você não vai treinar? Ó, pessoal, valeu, obrigado. Vamos lá, vamos seguindo. Se quiser falar uma coisinha do jogo, beleza. Agora, libera, vá pra casa. Por quê? Porque você não vai ter o treino, no treino você conversa. Pra não justamente falar nada pra criança. Aí o professor tem esse cuidado de não falar nada pra criança. Aí a criança já sai da quadra De cabeça baixa porque perdeu. Aí chega lá na quadra, o pai: vocês jogaram muito mal. Como é que vocês erram o gol daquele? Isso quando o pai fala do seu. E querendo ou não, como eu disse pra você, eu já vi várias qualidades de pai. E essa qualidade do pai tá aumentando. Aquele que tem aquela cobrança, cobra do seu filho, mas por ele ser assim, ele acaba cobrando do outro também. Sendo que você cobrar do seu filho é uma coisa, agora você vai gostar de ver um outro cobrando do seu filho? É difícil, apontando? É difícil. Ali, aquele meio ali da arquibancada é complicado. Eu vivo isso já há algum tempo e sei como é complicado. E a gente está passando por um processo que a gente vem evoluindo, graças a Deus, a base, né? A base vem crescendo e tomara que cresça muito mais. Só que a gente está esquecendo do seguinte, porque como está ficando muito competitiva a base, a gente está esquecendo de formar. Hoje os treinadores eles querem ganhar e esquecem muito de formar. E isso é uma cadeia que não é culpa só do treinador. Porque se você não ganhar, o outro ganha, os meninos do seu time saem e você perde atleta, você perde pai. Como você consegue conciliar, né? Vocês que são treinadores, conciliar essa questão, formar e ganhar? Como é que você vai treinar um menino chutar com a esquerda, aí no jogo ele vai bater com a esquerda, erra um gol e é punido? Às vezes o treinador não tem paciência, vai, senta, bota outro. É como você bem coloca e Alan colocou também. Hoje é muito em cima de resultados. A base vem sendo trabalhada muito em cima de resultados. Se você vai fazer um trabalho a nível de formação,
Aí o que é que acontece? Você vai filtrar aonde seus meninos vão participar. E o pai geralmente quer, como Alan bem disse, que o menino jogue naquela equipe que sempre ganha, que tem bons resultados, que está em evidência, né? O pai busca isso aí. E muitas vezes a criança não está naquele nível ainda, mas o pai não aceita que a criança não esteja. Vem a cobrança do pai em cima da criança, e forte. Muitas vezes o pai que foi atleta, né, que não conseguiu um resultado que ele esperava na vida de atleta, ele joga todas as expectativas em cima do filho. Quer que o filho seja aquilo muitas vezes que ele não foi. Nós estamos passando aí por um problema também de arquibancadas, já que a gente está falando de base de pais e pais de atleta, que tá um caso sério. São pais agredindo treinadores, árbitros, entendeu? De forma oral, certo? E também de forma jogando. Tivemos aí numa competição aqui no final de semana, um pai de um clube do Recife arremessou um copo no treinador aqui que estava trabalhando em quadra. Né? Arremessou um copo com gelo dentro na direção, foi complicado. Nós tivemos aí resultados de outros eventos que aconteceram em Taça Brasil, de clubes que pais colocando seus filhos para jogarem assim de forma agressiva na categoria sub-8. Isso gerou uma polêmica, né? Até a psicóloga Ximena trabalhou muito forte sobre isso aí, né? Porque é inadmissível que crianças estão ali se divertindo, porque são crianças. Elas estão ali naquele nível porque tem uma capacidade, uma habilidade maior, mas o universo dela é de criança e a gente precisa respeitar isso. E não está sendo respeitado. Quando o Benfica fez a parceria com a PSF, que foi pós-pandemia, a gente vê um crescimento na escolinha muito grande mesmo. Tá entendendo? Então, a escolinha tem um dia dela, treina e tal, aí tem as categorias lá de iniciação até 9, 10 anos, que pra mim a escolinha não pode parar ali nos 10 anos. Eu acredito que as escolinhas hoje, até uma dica para todo mundo, eu acredito que todas as escolinhas têm que ter horário daquelas crianças maiores. Por quê? Porque aquelas crianças com 11, 12, 13, 14 anos, eles querem praticar o esporte. Mas às vezes eles não praticam, por quê? Porque a escolinha vai até 10. A escolinha no máximo vai até 11. E essas crianças aqui fazem o quê? Verdade. Tá Concordo entendendo? com você. Às vezes a gente vê isso, né? Às vezes chega um menino meio desengonçado, aí entra nesse meio de competição, aí o professor não tem paciência, os colegas não têm paciência, ele não consegue jogar, ele fica envergonhado. Ele acaba sendo atropelado, né? Pelo processo. Aí o pai pega, vê o menino ali na escolinha, aí começa a ver o treino da equipe. A equipe, claro, tá ali treinando tudinho. Aí não espera o professor vir aqui observar, ou então o professor daqui, ei, aquele atleta ali dá pra encaixar no teu time, faz um teste. Não, ele mesmo já vai lá e pede, fala com o professor, aí bota lá. Aí vem esse problema que eu falei aqui no início. O atleta não estava naquele nível esperado. Aí acontece como você disse, o professor acaba sendo culpado por ele estar ali, sendo que não era para ele estar ali, era para ele estar aqui ainda no processo. Voltando à questão da violência, e realmente tá demais, eu vivenciei há 2 semanas atrás um campeonato que realmente, assim, você via os pais muito a flor da pele, né? Na arquibancada, tudo. E são vários motivos para a violência. Um é os pais, que tá naquela sede, né, pela vitória. Às vezes os professores também ficam com muita vontade de ganhar, os técnicos. Às vezes até se exalta. Você vê perdendo a linha, às vezes, na quadra ali. E outra é a arbitragem. O nosso professor Alan, a gente pode ser mais específico nisso. A gente tem uma arbitragem assim, não todos os profissionais, mas tem alguns que realmente ali precisa de um processo de reciclagem. Até o próprio comportamento dele na quadra, ele não pode rir pro pai ali, fazer careta, porque já tá na linha do desespero ali o pai. Aí se ele for sagaz com o pai que rindo, que ele geralmente perde a linha. Vocês lá na federação vocês
querendo fazer algum processo de reciclagem, ou até pelo esse próprio comportamento, porque a base mudou, né? É diferente de um jogo de 5 anos atrás para um jogo de hoje. E o tempo foi muito curto, né? Você tá vendo que a violência está aumentando. Em São Paulo a gente teve um caso, né? Em São Paulo tava jogando um clube filiado ao São Paulo, né? E outro clube e os sub-16, sub-17. E os caras saíram no morro com bandeirinha lá. Aí foi uma coisa horrível, né? E a gente teme de acontecer isso aqui. Porque, infelizmente, é a realidade que a gente vive hoje. Realmente, essa situação é uma situação muito delicada. No início do ano, a gente teve alguns encontros e conversamos, onde a gente passou por nossos árbitros para evitar esse confronto com o pai. Principalmente na base. Por quê? Porque ele tá ali como torcedor. Ele tá ali como um torcedor do CT Falcão, do SMP, da APB, do Benfica, do Gol de Placa. Mas ele não deixa de ser pai. Ele é um pai. Ele não é aquele torcedor da torcida organizada do Flamengo, do Fluminense, do Belo, que ali quando eu vejo aqueles caras fazendo aqueles absurdos, eu digo, ali é tudo bando de mal educado. Mas aqui pra gente não, a gente tá tratando com pai. Então, e todo pai tem um temperamento e um jeito de agir. O atleta sofre a falta, o árbitro tá ali, ele estudou pra estar ali, ele fez o curso e tal, mas a arbitragem, ela é também uma interpretação. Exatamente. Tem o ângulo de onde a pessoa tá observando, tá certo? Não tô defendendo aqui o árbitro, que o árbitro tem toda a razão. Que às vezes, dependendo do ângulo, ele deixa de ver alguma coisa que outra pessoa viu. Mas ele acerta e erra, claro, como todo ser humano, Com e certeza. como toda profissão. Tá entendendo? Só que como nós estamos lidando com pais, aonde 99,9% das vezes, isso para não dizer 100, eles sempre vão achar que vão estar errado, vão estar certo. Então, a gente analisando isso, eu também, eu tô acompanhando vários dos jogos, e os pais podem ter visto. Uma coisa que eu sempre peço pra eles é não tenham confronto com os pais. Confronto com os pais que eu digo é o quê? É o pai reclamar, a pessoa virar e falar alguma coisa. Por quê? Porque isso daí não vai levar a nada, só vai inflamar o jogo. Às vezes o pai tá ali só querendo pra estourar. Tá entendendo? Eu vou falar uma coisa. Ó, esse final de semana teve a Copa Jampa. Eu tive no sábado, eu estava no ginásio, trabalhando. Nessa competição eu tava trabalhando na mesa, né? E tinha uma torcida atrás de mim e o jogo rolando. O árbitro marcava a lateral pra cá, ele dizia que era pra lá. O árbitro marcava a falta, não foi falta. O árbitro não marcava, foi falta. Rapaz, eu até brinquei no final do jogo. Isso era a torcida de pai atrás de mim. Eu até brinquei no final do jogo e disse: vocês não acertaram um lance no jogo. Eles ficaram assim pra mim, eu digo, porque, querendo ou não, eu como diretor da federação, chegar por duas pessoas que trabalham comigo falar isso, eles de primeira eles ficaram assim. Eu digo, porque os pais aqui atrás, tudo que vocês marcaram, eu disse que não era. Então a gente tem que tomar cuidado muito com isso. Então, uma coisa que a gente pediu muito no início do ano, a gente, claro, tem uma hora ou outra que foge a nossa linha, aí o cara acaba falando alguma coisa, soltando uma piada, como você diz, acaba dando uma olhadinha, meio assim. Mas uma coisa, gente, nós estamos lidando com criança em primeiro lugar, então precisa ter o tato de como lidar com a criança, e nós estamos lidando com pais. São torcedores, mas são pais. E ali eles sempre vão defender o filho deles. E pai enlouquece, né? Então, não adianta ter esse contato, não adianta ter... Então eu falo, gente, se tiver algum problema, para o jogo, vem até mim, ou então vá até quem tá ali como representante da partida. A quadra é muito pequena, né? E vai lá e peça para conversar.
Às vezes eu tô cansado de sair de onde eu tô, vou lá do outro lado, digo, ei, calma, dá uma maneirada, deixa ele trabalhar, porque querendo ou não isso atrapalha também. E outra coisa, o principal de tudo, contamina quem tá do lado. Com certeza. Contamina quem tá do lado. A pessoa às vezes tem uma mãe lá que tá ali bem assim olhando o jogo, aí o pai tá aqui, seu ladrão, seu isso, foi falta, não foi, tá errado, não sei o que. Ela aqui, quando demora um pouquinho, ela tá igualzinho ele. Eu sou árbitro de todas as federações. Eu sou da 10ª turma do futebol de campo. Foi um ano de curso. Eu sou árbitro de futsal. Eu árbitro de beach soccer. Né? Então eu sou árbitro de tudo, menos de travinha. Mas eu nunca quis exercer a profissão de árbitro. E eu tiro o chapéu, tenho o maior respeito. Às vezes ainda desentendo um pouco, porque enquanto treinador tem algumas coisas que a gente não concorda, desabafa, sai ali no calor da emoção. Mas eu tenho o maior respeito e admiração pelos oficiais de arbitragem, porque não é fácil. Rapaz, eu sou um cara que, se eu falar aqui que eu reclamo bastante, cara. Eu sou um pai chato, muito chato com a arbitragem. Mas você não é o único, não. E digo que eu tento me policiar, e estou me policiando cada vez mais para não gritar tanto. Agora, mas eu acredito que, eu acho que a federação poderia fazer um trabalho mais de uma reciclagem ali, que tem alguns árbitros realmente que a gente olha assim que realmente... Eu acredito que não esteja assim tão apto a apitar, como tem outros, que quando vai apitar o jogo, pelo menos meu filho, eu disse, graças a Deus, esse tá apitando, porque conduz o jogo de uma forma majestosa. Querendo ou não, são pessoas e pessoas. Algumas pessoas agem de um jeito mais, tipo, é feita a reciclagem, é feito todo ano teste físico para... essas coisas, tudinho. A gente tem reuniões no início do ano justamente para repassar a regra, para ter essa conversa e tal, tudinho. Pode se aumentar e fazer constantemente? Pode, que isso aí é uma coisa que a gente pode botar na mesa e fazer. Mas isso aí a gente tem o cuidado de fazer, tá entendendo? Mas o principal de tudo que foi passado esse ano, que a gente, e que eu peço muito, é justamente isso, essa colocação. Tá perigoso, muito perigoso. Tá perigoso esse confronto direto com o pai. Tá muito perigoso. Não existe. Muito perigoso. Nós não podemos ter esse confronto direto com o pai. Por quê? Porque ele tá lidando ali, porque quem tá jogando ali, é o time da PB, é o time da SMP. Não, meu filho, é o meu filho. Exatamente. É o meu e filho. Não tem um jogo hoje, né? Não tem um campeonato que a gente não vá, que não pare jogo, por causa do que realmente tá muito complicado. Agora, mudando de assunto, o atleta, ele escuta demais o treinador. Ele chega às vezes a ter uma admiração pelo treinador ali. Exatamente. E às vezes o atleta erra por algum motivo, o treinador vai lá e bate. Às vezes o cara, sei lá, comete um grito, basta um grito para a criança sair ali já arrasada. Dá uma amenizada assim, e o treinador falando assim, não, você consegue, você vai. Eu tava assistindo o jogo, eu acho que era sub-9. Meu filho ia jogar depois e eu assistindo esse sub-9. Aí o time tava perdendo 3-0. Aí tava com o treinador, um auxiliar. Aí o treinador, o técnico da equipe, chegou, né? Aí olhou pra eles assim, fez, olha, vocês vão ganhar. Vocês vão ganhar. Eu quero que jogue assim. A bola vai direto pra esse pivô e o pivô vai fazer os gols. Vocês vão ganhar. Foi impressionante. E o time entrou, virou pra 5-3 o jogo. E do jeito que o treinador cantou a bola, eles fizeram. Então, assim, a palavra do treinador é muito forte, né? Importantíssima nesse processo. Uma coisa é você estar jogando e a criança jogando e a marcação cerrada em cima da criança. Poxa, aí, errou de novo. Então, quando o treinador vai lá e diz, valeu, errou essa, mas a próxima você vai acertar. Vamos lá, vamos pra cima, vai dar certo. Essas palavras são palavras-chave para você modificar momentos, né? Dentro do jogo, dentro de uma partida, dentro do contexto. O professor, ele tem como eu falei anteriormente, às vezes a cobrança maior não é nem do treinador, é da arquibancada, é do pai. Exatamente. É do pai do coleguinha, porque é a criança, a pessoa treina para jogar, o professor treinou ali pro jogo, ali eles querem ganhar, então a criança entra com esse intuito de ganhar, mas é comum, nem sempre dá certo.
Tá entendendo? Aí a cobrança maior é aqui, chuta! Aí o professor diz, o importante é que a gente vai ganhar, a gente tem que ser unido, a gente aqui, fechadinho, junto aqui, todo mundo abraçado, nós vamos ganhar. Então o coleguinha tá do lado, olhou, viu que o coleguinha tá em condição de fazer o gol, dá o passe. Todo treinador fala isso, gente, pelo amor de Deus. Todo treinador, é esse o discurso. Daí o passe pro colega, o colega faz o gol, por quê? Porque o importante é a vitória. A vitória é do grupo, então... Mas aí a criança tá com a bola bem aqui, quando ele vai, aí ele escuta aquela... Chuta! Chuta! O pai Vai, chuta, vai! Esses meninos não chutam pro gol. Aí quer dizer o quê? O trabalho todinho do treinador durante a semana... Mas, Mário, do Benfica, ele sempre diz uma coisa, que é assim, entre os meninos ali, não tem competição. No grupo ali, principalmente da iniciação ali, são tudo amigos ali. E eu conheço esse grupo. Não tem competição. O grande problema é a arquibancada. Que fica, olha, você tem que chutar assim, você tem que fazer assim, você tem que... E eu conheço esse grupo que o Mário tá dizendo isso, fora outros grupos que eu conheço também ali dentro, e também conheço vários pais que tem esse negócio. Mas defendendo o pai dessa galera aí, que eu conheço a maioria, gente finíssima, a galera lá, viu? Uniram, né, por uma causa, conseguiram levar a Taça Brasil, bem bacana. Rapaz, quando a gente vê que o processo é uma causa que todo mundo abraça, a tendência de dar certo é muito grande. Eu tive a oportunidade no Benfica de ser campeão brasileiro sub-10. Mas, tipo, os pais também meio que abraçaram comigo a causa no sentido que foram 3 meses de preparação e, tipo, os meninos treinavam à noite nas suas categorias, porque uniu os 2 times sub-10 do Benfica e nós montamos o grupo. Os meninos treinavam à noite, mas à tarde estavam treinando pra taça. Então quer dizer o quê? Quando todo mundo abraça uma causa, e era tipo assim, a equipe ficou de um jeito que os meninos não faltavam. E tipo, eles tinham acabado de fazer a final do Paraibano Sub-9, era uma rivalidade aqui muito grande entre as 2 equipes, e que com aquela convivência para a disputa da taça que aqui uniu, os meninos se tornaram amigos e se uniram. E tipo, treinavam de manhã ou de tarde na taça e treinavam de noite nas suas categorias. E graças a Deus, fomos para a competição em Recife, fomos campeão brasileiro, todo mundo ali feliz, todo mundo abraçado. Quem foi que saiu um pouco chateado? Os pais. Pessoal, o papo tá maravilhoso, mas o tempo passou rápido demais. Vocês querem deixar algum recado, alguma coisa? Ou alguma coisa que ficou sem comentar, que queria comentar? Eu agradeço a oportunidade, né? Um espaço maravilhoso. É um espaço onde a gente realmente cresce interagindo, trocando experiências, não só aqui, mas com outros podcasts ao qual já foram realizados e eu já assisti, acompanho alguns colegas treinadores também que já passaram por aqui, deixaram sua mensagem, trouxeram sua contribuição para o trabalho da base, né? O CT Falcão agradece de coração o espaço, né? E estarei sempre à disposição, sempre que precisar, que puder, e convido aqueles que quiserem participar da escolinha sub-14, 13, o CT Falcão estará de portas abertas para recebê-los. O CT lá é só escolinha, no caso? Ou vai ser clube a também? Nossa metodologia é para a dinâmica do bem-estar do garoto. É uma escola de futsal. É justamente para aprender através do lúdico. Só que nós temos o lado também de competição. Porque senão os atletas não ficam, né? Quem se destaca vai buscar um clube que participa dos eventos. E nós também temos esse lado. Temos o lado das escolinhas, como também estamos formando as equipes competitivas do CT Falcão. Muito bom, mais uma equipe, né? Excelente. Estamos chegando aí eu falei com o Paulo Alain para organizar a documentação para a gente já entrar no Paraibano Sub-12. Vocês treinam ali no DR, né? No DR, exatamente. Meu filho faz o treino de futsal lá do ângulo, aí eu vejo o bandeirão lá do CT Falcão. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e sempre que precisar nós estaria à disposição, certo? Contribuindo. Eu vejo que é um
é um projeto muito interessante e tem tudo para crescer e tem tudo para beneficiar o esporte. A gente lida aqui com um tema bastante importante e que é a realidade de hoje. Com certeza. É a realidade hoje que nós vivemos, certo? Mais uma vez agradeço a oportunidade. Deixo aqui minhas considerações, acompanho o projeto, vejo as opiniões de todo mundo, vejo a preocupação que todo mundo tem, tá, certo? E claro, né? O que se espera é que algumas barreiras sejam quebradas, principalmente essas que eu acredito que não leva a nada, que seja essas discussões, briga em quadra, essas coisas. E claro, eu gostaria aqui de parabenizar você e todas aquelas crianças e incentivar os pais. Botem seus filhos para fazer não só futsal, mas fazer qualquer modalidade. Eu acredito que a criança, ela precisa ter experiências para o melhor desenvolvimento dele. Não adianta também você ter só um. Quando eu fiz faculdade, um pouquinho de ano atrás, né, Herder? Eu aprendi com um professor que a criança precisa de experiência. A criança, ela precisa vivenciar o futebol, ela precisa vivenciar um vôlei, basquete, ela precisa vivenciar as brincadeiras de rua que nós não temos hoje. Verdade. Hoje a gente vê muita criança... Eu acho que por isso está crescendo tanto, né? Essa base esportiva. Tá entendendo? As crianças hoje, elas não tem mais aquela brincadeira que a gente já brincava. Oxe, meu Deus do céu. Chegar em casa 7 horas, 8 horas da noite, morro de suado, com o pé preto. Isso quando chegar com o pé calejado. Criança raiz. Hoje a gente não tem mais, então a gente pede, incentiva mesmo os pais. Agora lembre-se, eu só queria dizer uma coisa, lembre-se, são crianças, não são profissionais. Verdade. São crianças, não são profissionais. E até os adolescentes, né? São adolescentes, não são São profissionais. adolescentes, não são profissionais. Precisam vivenciar as suas faixas e detalhes. E tá se formando, né? Ainda. Exatamente. Por isso o nome é base esportiva. A gente não pode cobrar a perfeição. Agradecer a vocês. E você aí que gosta de esporte, é técnico, é professor, é jogador, ou só gosta do esporte, entra lá no Arena Correio. Lá tem várias notícias boas desse mundo esportivo. E também entra lá na minha coluna, onde tudo acontece. E tu vai ver um monte de bate-papo legal.